Está começando mais uma edição do Hora Extra com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. As novas profissões e os métodos de execução do trabalho. Cresce a contratação de mão de obra feminina no setor de construção civil. E como fazer uma equipe desenvolver competências de forma inteligente é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Com o avanço da tecnologia e modificação dos meios de produção, novos trabalhos surgiram, como o do digitador e do teleoperador. Mas a legislação já não atende mais à realidade enfrentada por esses trabalhadores. O excesso de trabalho junto aos monitores de computadores ocasiona secura e irritação constante nos olhos, além do incômodo, da luminosidade e reflexos das telas. Tais nocividades, conjugadas com a radiação emitida pela máquina e os esforços repetitivos, exigiram a revisão das regras de medicina e segurança do trabalho, pois as existentes na CLT já não mais atendem às condições da função de digitador. Por isso, o Ministério do Trabalho e Emprego expediu a norma regulamentadora número 17, que trata de ergonomia e estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, para proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. No caso do digitador, a norma estabelece jornada máxima de 5 horas diárias e intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados. Embora ainda haja polêmica, o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, afirma que a NR17 prevalece sobre as antigas disposições da CLT, que tratam apenas da jornada de 8 horas da datilógrafa, profissão que já caiu em desuso. Em que pese a própria Constituição Federal mencionar que a competência para disciplinar regras trabalhistas é do Congresso Nacional, é uma competência legislativa típica, a CLT confere ao Ministério do Trabalho a competência para regulamentar condições necessárias para a segurança e saúde do trabalhador. Então, em razão das especificidades da profissão do digitador, que é uma profissão desgastante, que tem um risco enorme de desenvolvimento de doenças ocupacionais, o Ministério do Trabalho tem essa competência de fixar intervalos que se revelam imprescindíveis para a recuperação do trabalhador e para evitar que o esforço repetitivo cause doenças. E nesse sentido, me parece que a norma do Ministério do Trabalho, a norma regulamentar, ela tem que prevalecer sobre a própria lei. Outra novidade trazida pela NR17 foi com relação à atividade do teleoperador, uma profissão também recente e que recebeu tratamento diferenciado. O anexo 2 da norma fixou jornada de 6 horas, intervalo para repouso e alimentação de 20 minutos, não computados na jornada, e mais 2 intervalos especiais de 10 minutos. O juiz Fabiano Coelho ressalta que a NR17 estabeleceu pausa para recuperação psicológica no caso do teleoperador e ainda tratou do assédio moral, disposições inéditas no ordenamento jurídico brasileiro. É a primeira vez nesse anexo 2 que o Ministério do Trabalho, nessas normas regulamentares, ele explicita normas específicas para resguardar a saúde mental do trabalhador. Então, nesse sentido, em que pese a ANR seja restrita aos teleoperadores, ela acaba explicitando conceitos novos que, por analogia, eu poderia até trabalhar para outras categorias, né? Então, lá tem algumas situações para garantir a saúde psicológica do trabalhador, como, por exemplo, o call center. A gente sabe que muitas vezes o cliente liga para resolver um problema, está aborrecido com a empresa da qual ele é consumidor, e ele acaba descarregando
raiva no próprio trabalhador, que não tem nada com isso. E a ANR prevê que em situações desse tipo, ele pode dar uma pausa para socializar o conflito, né, para recuperar-se daquele atendimento que foi adverso, para que ele tenha condições de trabalhar o resto do dia sem aquele acúmulo de situações de desgosto no trabalho. Além disso, essa ANR garante as pausas para necessidades fisiológicas, que é uma questão que no Brasil inteiro há vários processos discutindo isso, e também conceituação de assédio moral, que é a primeira vez que nas normas regulamentares isso é trazido, né? Então, sem dúvida nenhuma, a ANR é inovadora e ela abre o caminho, inclusive, para que o Ministério do Trabalho depois estenda normas desta natureza para outras categorias. O emprego na construção civil aumenta a cada dia. E a mulher vem ganhando cada vez mais espaço em um setor tradicionalmente masculino. Mulheres já não temem passar diante de um canteiro de obras cheio de homens. Elas estão tomando o lugar deles lá dentro. Cada vez mais, elas são contratadas para os serviços de acabamento. Com isso, aumenta o número de mulheres colocando a mão na massa. Uma mudança facilitada pelas novas técnicas de produção, que eliminaram parte do trabalho pesado. Você acha que existe algum preconceito por parte dos seus colegas? Não, se tem nessa obra aqui, pelo menos as que eu já passei, nunca teve. Aqui, principalmente, não tem. Vocês são quantas colegas trabalhando aqui? Eu acho que 12. Vocês trabalham por tarefa ou por horário? Por tarefa, a gente trabalha por tarefa. Por exemplo, um apartamento é uma tarefa, então a gente termina aquela tarefa e já passa para outra. E a gente mais valorizada nesse trabalho aqui do que doméstico, porque na verdade doméstico não tem muito valor, nada. Quais são as vantagens que você tem de trabalhar nessa área? Minha segurança mesmo, meu INSS que está sempre em dias, o salário que é melhor. Essas são algumas das vantagens. Quando termina uma obra, já tem outra em vista? Sempre, sempre. Eu nunca fiquei muito tempo desempregada. Mulher, não é jovem que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Eu considero muito importante para o Brasil a Justiça do Trabalho. Nesses 70 anos, a Justiça do Trabalho tem muito o que comemorar. O trabalhador ele se sente seguro procurando a Justiça do Trabalho, né? O direito do trabalho evoluiu muito e considero que a Justiça do Trabalho vem cumprindo de uma forma muito especial o seu papel nesses 70 anos. E no próximo bloco conversamos com a coach Adriana Ferreira, que vai falar sobre treinamento vivencial como meio de desenvolvimento de competências profissionais. Voltamos já! Um dos maiores e mais centrais desafios organizacionais tem sido, ao longo da história, fazer com que pessoas produzam mais e melhor. E para isto, é preciso descobrir o que causa real impacto dos resultados de uma empresa. Uma das técnicas utilizadas por profissionais para o desenvolvimento de competências é o coaching. Mas o que é coaching? Quem vai nos falar é a Adriana Ferreira, que é especialista em consultoria e coordenação de grupos pela PUC Goiás e tem formação em coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada eu, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Adriana, o que é coaching? Essa é uma pergunta que tem sido feita, elaborada por muitas pessoas. Porque o coaching não é modismo, né? Vamos primeiro tratar isso. Tem se falado muito em coaching.
Coaching é uma metodologia de resultados, é uma metodologia de aprendizagem. Quando a gente fala de resultados, nós estamos falando de resultados profissionais e resultados pessoais. Então, o coaching nos ajuda a traçar metas, a criar um planejamento, a ter objetivos e especificamente foco. Então, o coaching trabalha com as competências, desenvolvimento de competências, trabalha com desenvolvimento de habilidades e vai fazendo com que a pessoa cresça. E eu, como professora, também acredito que o coaching é um processo de aprendizagem. Eu aprendo, me reinvento e aprendo novamente e vou construindo e evoluindo esse conhecimento, unindo a uma habilidade e tendo novos comportamentos e novas atitudes. Em relação às empresas, como o coaching pode ser aplicado? Em relação às empresas, sejam elas do setor público ou do setor privado, e nós temos grandes exemplos. Por exemplo, a Petrobras trabalha com a metodologia coaching. Outras empresas, que eu não posso aqui citar o nome, mas já trabalham. O que as empresas ganham? Primeiro, elas ganham profissionais focados. Elas ganham profissionais que sabem o que eles querem, quando eles vão fazer e como eles têm que fazer. Então, são profissionais que planejam sua carreira congruentemente à missão, visão e valores da empresa. Então, eu crio uma congruência profissional e pessoal. E isso é importante dentro das empresas. Outra questão primordial é o desenvolvimento de competências. Quando eu trabalho com coaching, eu vou delinear quais são as competências necessárias para aquele cargo, para aquela função e vou ajudar aquela pessoa a desenvolver. Então, o resultado é muito mais rápido. Eu diria assim, é quântico, né? Coaching é quântico, porque eu foco, eu priorizo, eu crio metas, eu crio evidências de cumprimento das metas e eu atinjo o meu resultado. Nesse caso, como as equipes podem realmente desenvolver suas competências de forma inteligente? Olha só, primeiro, eu preciso mapear que competências aquela equipe especificamente deseja desenvolver. Mapeei as competências da equipe, eu vou mapear as competências individuais, porque as habilidades diferenciadas complementam na equipe. Mapeei, ok, tenho as competências necessárias. Como nós vamos desenvolver essas competências? Até que ponto, por exemplo, a Márcia está disposta a desenvolver essas competências? Porque quando nós falamos em desenvolvimento, nós estamos falando em perdas e ganhos, Márcia. Eu tenho que perder, às vezes, algo que me parece importante para ganhar algo mais importante ainda. E é isso que o profissional precisa entender. Quando ele está desenvolvendo competências, em algum momento parece estar perdendo, mas não é verdade, ele ganha a longo prazo, ele perde a curto prazo, mas ele ganha a longo prazo. Na sua prática profissional, você alia o coaching ao treinamento vivo. Como é que isso acontece? Olha só, o que acontece com a educação do adulto, com a aprendizagem do adulto? O adulto, ele vive pelo experimento. Aquilo que eu falo conceitualmente, eu preciso trazer para o mundo do adulto. E foi através das experiências em sala de aula, com empresas, que nós percebemos, né, que o adulto precisava viver o conceito. Então, como trazer o conceito de liderança? Através de algumas vivências, de algumas dinâmicas, de esportes radicais, que é algo que gera um resultado imediato pelo desafio. Então, o adulto precisa viver. A andragogia é a educação do adulto, né? Nós aprendemos com todos os sentidos, nós aprendemos de uma forma holística, integral. Nós somos complexos e ao mesmo tempo simples. Então eu preciso entender a complexidade do mundo do adulto para que haja aprendizagem. E por que vivo? Porque todo sistema é vivo. Humberto Maturana já diz isso, né? Um biólogo, um especialista em comportamento humano. Se nós não olharmos o adulto como um todo, eu não tenho uma aprendizagem de resultado, eu tenho aprendizagem fragmentada. Então o adulto aprende, por exemplo, o que é planejamento, mas ele não leva o planejamento para o trabalho. Agora, se ele vive através do esporte radical, através das dinâmicas, esse conceito de planejamento, ele consegue fazer um link com o trabalho dele. Quando ele volta ao trabalho depois da vivência, ele começa a repensar
como o conceito pode interferir e pode agir no meu dia a dia de trabalho. Ele muda o comportamento, muda a atitude e desenvolve novas habilidades. E qual é o retorno, qual o feedback que esses profissionais têm ao realizar um treinamento vivo? Márcia, é muito interessante. Até hoje eu tenho feedback das pessoas que passaram pelo primeiro treinamento vivo. Né? Alguns jornalistas, 2 bandas de rock, então são pessoas diferentes, um grupo heterogêneo, que eles dizem o seguinte: a partir daquele momento eles começaram a questionar e a refletir sobre as suas atitudes. Então o profissional, quando ele passa pelo treinamento vivo, ele descobre o caminho do questionamento pessoal. Por quê? Nós não fazemos só o treinamento, nós fazemos um processamento da atividade. O que é esse processamento? É o questionamento, é o perguntar, é o refletir, é o construir uma nova possibilidade. Então ele aprende a fazer, nós denominamos auto-coach. Ele vai aprendendo o auto-coach, então ele vai se perguntando. Porque no início o profissional precisa de um suporte, que é o coach. Mas a partir do momento que ele entende o processo, ele vai fazendo o auto-coach, se questionando, se repensando. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre coach com a Adriana Ferreira. Não saia daí. Hora Extra está de volta, hoje recebendo a coach Adriana Ferreira. Adriana, qual é o papel do chefe nesse treinamento vivencial no coaching? O papel é essencial, mas essa pessoa ele vai ter que fazer um upgrade, ele não vai poder ser chefe, ele vai ter que começar a pensar em ser líder, que é essencial hoje, seja no setor privado, seja no setor público. É essencial nós deixarmos essa figura do chefe e passarmos para uma figura de líder. E Márcia, é muito interessante no coaching, através desse processo, dessa metodologia, essa descoberta. Porque nós temos o chefe como alguém que toma decisão e o líder é alguém que nos ajuda a tomar a decisão. Então é diferente. Como líder, eu tenho responsabilidade, mas eu tenho corresponsabilidade dos meus liderados também. E no coaching, esse líder ele é essencial para que a equipe mude. Nós trabalhamos com a seguinte premissa: eu sou um reflexo. Tudo aquilo que um líder faz, a equipe dele sente o reflexo. Tudo aquilo que o líder, até um aperto de mão do líder, determina comportamentos dentro da equipe. Se é um líder focado, um líder que sabe priorizar, um líder que entende que a equipe tem habilidades diferenciadas, e isso ele percebe no processo de coaching, ele vai ter um sucesso muito maior. E quando nós olhamos para uma instituição, para uma organização, e percebemos a necessidade de mudança, o primeiro a mudar tem que ser o líder. Então, como é que fica esse processo de aprendizagem para o próprio líder? É um processo fantástico, mas é um processo de repensar profundamente. Quem sou eu? O que eu quero? Que legado eu desejo deixar? Porque legado é importante nas organizações. Eu não tenho só ações, eu tenho legados. Eu posso escolher só ações, eu serei um chefe. Legado são deixados por líderes e equipes de alta performance. E é importantíssimo que esse líder se repense. Porque ele vai repensar quais são os valores dele, qual a missão dele, qual a visão dele, o que ele deseja para ele e o que ele deseja para a equipe dele. Então é essencial a participação do líder. E as mudanças começam na liderança mesmo. Mas líder é aquele que ocupa um cargo mais importante? Não é só esse que é o líder. Muito pelo contrário, existem líderes em todos os níveis hierárquicos. Existem os formadores de opinião que são grandes líderes, que eles determinam e influenciam muito a cultura da organização. Hoje em dia, um dos grandes problemas enfrentados na vida moderna é a falta de tempo. Os profissionais sempre reclamam que não tem tempo, nem de fazer uma reciclagem, por assim dizer, buscar novos conhecimentos, nem de lazer.
como uma pessoa deve fazer para otimizar o seu tempo? Essa é uma pergunta interessante, porque no processo de coach, o coach leva tarefas para fazer. E o primeiro argumento é, eu não tenho tempo, Adriana. Ok, sem problema, na primeira sessão. Depois ele vai percebendo, à medida que nós vamos conversando e usando ferramentas de gestão, que não lhe falta o tempo, falta é priorizar, é focar naquilo que você deseja, é focar naquilo que é essencial para você desenvolver o seu trabalho. Um dos grandes problemas hoje que as pessoas alegam ausência de tempo é o quanto elas ficam no Orkut, no MSN, na televisão, no Facebook, na televisão. Então a pergunta é, o que eu ganho com isso? Será que eu não posso responder meus e-mails até um determinado horário e depois focar no meu trabalho? Né? Quantos telefonemas eu faço e que eles não dão resultado? E eu preciso de resultado nas organizações, eu preciso de resultado na minha vida pessoal. Então, o processo de coaching facilita ao coachee, né, que nós chamamos aquele que passa pelo processo de coaching, essa priorização e esse foco, saber o que eu quero. E se o que eu quero está determinado, tudo aquilo que não pertence àquele objetivo, eu deixo de lado naquele momento. Quais são os principais desafios para um profissional no mundo corporativo atual? São muitos e são interessantes, né? Mas eu diria que o maior desafio que o profissional tem hoje é saber trabalhar com pessoas, é entender de pessoas, saber que as pessoas, elas são a essência realmente de qualquer trabalho, de qualquer equipe, é entender habilidades, que competências a minha equipe tem, empatia, ter empatia pelas pessoas. Isso também precisa de um pouco de maturidade, porque um jovem que teria condições de ter essas informações, de perceber essas informações no meio ambiente onde ele trabalha? É muito relativo. Hoje nós temos profissionais da geração Y que são fantásticos na gestão de pessoas. Temos profissionais maduros que não sabem gerir equipe, né? E tem uma enorme dificuldade. Então vai muito da percepção, vai muito da inteligência emocional que esse profissional tem. Quando ele tem uma inteligência emocional elevada, ele consegue fazer esse trabalho e muito bem. O que é mais importante? Conhecimento, habilidade ou atitude? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque é uma tríade, né? É um tripé, é um suporte para o seu desenvolvimento profissional. O conhecimento sem habilidade, ele não gerou resultado. O conhecimento, a habilidade, se não tiver atitude, você continua sem resultados. O que eu busco para a minha vida? Só conhecimento? Eu posso sentar e ir para uma aula, ter um conhecimento fantástico e o que eu farei deste conhecimento? Um profissional, ele faz um curso. Se aquele curso não for transformado no desenvolvimento de uma nova habilidade e ele não mudar um comportamento, não tiver atitudes diferentes, ele perdeu o tempo dele. Então é necessário, não tem como um ser mais importante que o outro. Serão os três importantes e complementares: conhecimento, habilidade e atitude. Para finalizar, eu queria que você relatasse para a gente um caso de coaching que você acha assim que foi marcante. Posso dizer, né? Não posso dizer o nome do coach, mas nós tivemos uma experiência com um jovem empresário e que acabou se tornando um grande parceiro de negócios. Ele chegou num nível de maturidade muito baixo, com uma liderança a desenvolver. E hoje ele está à frente de um grupo de 5 empresas familiares, né, com um sucesso fantástico, mas ele aprendeu, primeiro, a se posicionar. Segundo, a ter uma inteligência emocional para saber que em alguns momentos o feedback não é pessoal, é profissional. Então ele cresceu e aprendeu a se planejar e organizar o que eu desejo para a minha vida. E até uma fala dele muito interessante é: Adriana, eu durante a semana, e é um jovem de 25 anos, eu saio uma vez por semana, porque eu sei onde eu quero chegar com a minha empresa. Isso é muito forte. Então ele já delineou os objetivos dele, já planejou a carreira dele e ele sabe o que ele quer. E mais importante, Márcia, ele sabe os valores que ele tem, que são família, que é crescimento, que é conhecimento. Então ele delineou a carreira. Um jovem que não sabia onde chegar, em um ano ele conseguiu perceber, crescer
e atingir um resultado muito interessante. Que bom! Eu conversei com a coach Adriana Ferreira sobre coaching. Adriana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Márcia, eu agradeço muito a vocês, acho que o Hora Extra vai contribuir muito para que nós possamos disseminar essa nova cultura de resultados, que é a metodologia coach. Obrigada. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.